Olá, irmão e irmã, meu amigo, você que está nos ouvindo aí por esses dias e sabe como é gostoso ouvir a palavra de Deus que faz tanto bem à nossa alma. Hoje eu queria conversar com você sobre a quietude. E a pergunta que eu te faço é: você vive agitado na sua vida? Corre para lá e para cá, você não tem tempo e a sua mente não consegue mais ficar parada para pensar em alguma coisa, nem que seja uma coisa por vez, muito menos para orar e buscar a presença de Deus? Tem um verso na Bíblia que fala muito comigo, que é no Salmo 62, versículo 1, e ele fala assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. As pessoas modernas hoje, elas vivem muito agitadas, pensando em muitas coisas. As lojas de departamentos e aquelas lojas que vendem bastante conhecem muito bem isso. E é muito fácil endividar alguém agitado, porque a pessoa ela não tem condições de fazer a sua mente raciocinar direito aquilo que ela deve ou não ter. Por isso hoje as propagandas são muito ofensivas, né? Você vê demais isso, você vê em todos os lugares pessoas querendo vender alguma coisa para você. Mas isso faz parte da modernidade, isso é parte do ser humano moderno. E isso faz com que as pessoas se tornem pessoas muito inquietas e que elas não conseguem mais nem ouvir a Deus. E isso fica pior quando os crentes também passam a abandonar a presença de Deus, porque não conseguem mais parar para orar. A oração é muito importante na vida do homem de Deus, da mulher de Deus, e ele é muito importante ainda na sua saúde. Veja que Jesus sempre encontrava um momento para falar com Deus. Lá em Mateus capítulo 6, verso 6, nós encontramos assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. O teu Pai que vê em secreto te recompensará. Jesus sabia que é só na quietude, que é só no momento a sós com Deus, é que ele poderia ter energia para viver. Jesus era muito ocupado, ele vivia falando com as pessoas, discipulando, ele vivia curando, e as pessoas não paravam de ir atrás dele. As pessoas eram afoitas, elas eram inquietas, desejavam a presença de Jesus de toda forma. Mas Jesus sabia que é só quando ele parava, aquietava sua mente, orava e se retirava para os lugares distantes e orava a Deus, é que sua mente ficava tranquila, é que seu espírito voltava a ter alimento e que a sua alma ficava quieta e esperava em Deus. Aí quando ele começava a usar afazeres novamente, ele estava pronto para novamente andar com Deus e servir as pessoas. Às vezes também somos assim, no trabalho, na nossa escola, nas coisas que fazemos no dia a dia, é só na presença de Deus que nós aquietamos a nossa alma e que podemos viver. Como está a sua alma? Você consegue ficar parado em oração diante de Deus? Você desliga a televisão, desliga o computador, desliga o rádio, fecha a porta, sai para ficar sentado um pouquinho em silêncio, sem telefone, sem aquelas coisinhas no ouvido que agora está muito na moda, né? Você para que o seu espírito possa ouvir a Deus? Se isso não for assim, você está com problema. Você vai ficar com a alma agitada e logo você estará com enfermidade de alma, enfermidade espiritual. Jesus ainda nos ensina a sair da agitação para que tenhamos saúde. Isso é muito importante para nós. Tem um verso na Bíblia, em Mateus capítulo 14, verso 23, que fala assim, onde Jesus despede as multidões e ele vai orar e ficar sozinho à tarde. Então diz assim: despedidas as multidões,
subiu ao monte a fim de orar, e ficou sozinho, e quando caiu a tarde, ele estava só. Imagina muita gente andando atrás de Jesus e querendo, ser curado, querendo ser satisfeito nas necessidades materiais, muita gente muito carente. Essas pessoas, elas grudam em Jesus, eu fico imaginando isso. Elas agarram em Jesus e não soltam mais. Mas Jesus sabia de uma coisa: ele se separava, andava sozinho, ia atrás do Senhor, para que ele pudesse ser fortalecido. E o Senhor era o seu Pai Celestial. Eu gosto de uma frase de Thomas Kempis, que uma vez falou assim: a pessoa que deseja viver uma vida significativa precisa deixar a multidão e passar mais tempo com Jesus. Porque em tempo de quietude, tiramos o mundo dos ombros e suspendemos a necessidade de dominar e controlar todos e tudo. De agora em diante, dizia ele, eu me demito de ser um executivo do mundo. Quando você fica sós com Deus, você deixa as pessoas livres, você não toma os problemas do mundo nas suas costas, porque não vai adiantar nada mesmo. Conversando com alguém esses dias, ele disse assim, olha, a gente pensa que vai conseguir mudar a rotação do mundo se a gente começar a ficar agitado. E é verdade, nós não conseguimos nada, não é mesmo? Se você ficar agitado ou não, se você se preocupar ou não, o mundo vai continuar sendo o mesmo, e mesmo depois de nossa partida. Por isso é a sós com Deus que nós aprendemos a entregar todas as situações nas suas mãos. Minha vida, minha família, meu trabalho, meus problemas, tudo diante do Senhor. Gosto da palavra bíblica que diz para nós, que precisamos lançar sobre Jesus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Por isso, meu querido, é só na quietude que nós podemos ficar seguros e saudáveis na presença de Deus. É só diante dele, de Jesus, orando, entregando tudo no seu altar, que nós podemos ter saúde. E isto é uma atitude de confiança. Confiar é uma coisa muito boa. Quando eu confio, quando eu entrego, eu descanso, porque Ele tem tudo sob controle. E eu preciso crer nisso para que eu possa viver bem. Isso é maravilhoso. Esta é uma coisa boa que nós podemos tomar para nós com uma atitude de fé. Por isso eu quero convocar você para orar, ficar em silêncio na presença de Deus e andar com Ele. Eu gosto muito da história da mãe de João Wesley, a Susana, que tinha muitos filhos e tudo na casa para fazer, e ela tinha um segredo e todos os filhos sabiam disso. Susana ficava num cômodo da sua casa, na sala, e ela se sentava, colocava uma toalha no rosto e ali ficava por alguns minutos na presença de Deus para que suas forças fossem restabelecidas. Então todas as vezes que os filhos a viam com aquela toalha no rosto, eles sabiam que a mamãe estava orando e não se aproximavam. Este era o jeito que ela orava e na quietude buscava a presença de Deus para esta vida tão corrida e com tantas obrigações para fazer, com tantas obrigações para cumprir. E eu sei que quando você entrega a vida a Jesus, isso é para valer, Então confie no Senhor, entrega a sua vida a Ele, e eu sei que você vai descansar. E lembre-se, faça como Jesus. Se hoje você está cansado, preocupado, angustiado, com tantas obrigações e com tanta angústia de alma, para um pouquinho e vá agora na presença de Deus em oração, abra sua Bíblia e fique ali os minutos até que Deus fale com você e dê descanso para a tua alma. Que Deus te abençoe esta semana e que a sua presença seja com a tua vida para sempre. E esta semana seja muito abençoada. Até mais, querido irmão e irmã, meu amigo e amiga, fique com Jesus.